Salve, salve! Gravando Nova Postura, o segundo livro do nosso camarada Antônio PC Veríssimo. Já que a galera curtiu pra caralho aí a primeira parte, o primeiro livro do camarada, então vamos seguir aí nessa sequência para poder fazer o segundo livro dele, que é A Nova Postura, que trata sobre como ser um militante melhor. É um resumo bem resumido, bem resumido, é isso. Então vamos lá, vamos começar logo de cara pra gente não perder tempo. 2020, a nova postura. Antônio Perseveríssimo, aqui o índice, né? E vamos à apresentação. Se o volume tiver ruim, vocês podem reclamar aí, galera, que eu aumento, sei lá, baixo, mas apresentação. O presente livro é a soma dos acúmulos teóricos e práticos de minha vida como militante comunista. Ao contrário de meu primeiro livro, O Caminho da Autocrítica, que trabalha os conceitos iniciais de nossa ciência insuperável e o desenvolvimento destes no que tange à organização do seu geral, dando ênfase a seu movimento de retificação, este livro presente visa trabalhar muito mais no que concerne ao indivíduo revolucionário e como ele pode, no desenvolvimento de suas habilidades, modificar os rumos da evolução humana e das estruturas sociais. Nada do que escrevi tem a intenção de se tornar um dogma, até porque elementos dogmáticos são contrários à natureza da ciência marxista-leninista. O que teremos aqui vem muito mais no sentido de apontar um norte e um método de trabalho pessoal àqueles e àquelas que se apropriam da intenção gloriosa de construir uma revolução e libertar as massas de nossa classe trabalhadora. Só para constar uma curiosidade desse livro aqui, este livro foi apresentado durante a última reunião de formação de militantes na China, na própria China, onde o Partido Comunista Chinês elaborou. E sendo apresentado ao Partido Comunista Chinês, este livro foi elogiado pelo próprio Partido Comunista Chinês. Esse aqui é um livro que nas críticas é muito mais aclamado do que o livro anterior. Então aqui fica aí o hype para você que está começando a leitura comigo aqui. Continuando. Consegui chegar a estes elementos sob dois estudos e reflexões que me foram muito abundantes, que foram a teoria... outra coisa. Eles estão estudando usar este livro lá na China para poder fazer treinamento de militância lá na China, com este livro aqui. É isso. Continuando. Consegui chegar a estes elementos sob dois estudos e reflexões que me foram muito abundantes, que foram a teoria revolucionária de nossa ciência insuperável do marxismo-leninismo e através da ação de minha própria pessoa e de gloriosos e gloriosas camaradas militantes de nosso laboratório organizacional do sul de Minas Gerais, nosso movimento de retificação através do laboratório da Insurgir, integração do sul das Gerais, demonstrou qual a capacidade e efetividade inqualificável de jovens militantes que, com seus erros e acertos, produziram resultados à classe trabalhadora e à luta popular de infinita relevância. Da teoria revolucionária, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Vo Nguyen Giap, Ho Chi Minh, Charu Mazumdar, José Maria Sison, Andrei Zhdanov, Catalina Andreasen, Ludo Martins, José Carlos Mariátegui, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Claude Breuer e tantos outros e outras foram pilares da construção deste pensamento que humildemente lhes apresento. Mas foi quando li
e investiguei com a devida dedicação o socialismo Juche de Kim Il-sung e Kim Jong 2 aqui, Kim 2 Sung, não sei ler esse trem. Kim Il-sung e Kim Jong-il. É isso, lembrei. Que tive os elementos necessários para o desenvolvimento de toda esta formulação presente. Não há aqui uma disputa de socialismos, mas sim uma compreensão do socialismo. Da observação da investigação de nossos e nossas camaradas do sul de Minas Gerais, pautados sobre as teorias supracitadas, tivemos uma gigantesca quantidade de experiências. Foram lutas, eleições, estudos, mapeamentos, vivências, disputas, responsabilidades e ações de diversas naturezas que me possibilitaram, dentro de cada acerto e cada erro, sobre cada resultado pífio, esperando ou muito melhor. Peraí. Assistido e lucrando. Boa. Sobre cada resultado pífio esperado ou muito melhor do que o esperado, inúmeras análises do que falta, do que se faz necessário, do que os e as impulsionam e o que os e as freiam. Encontrar questões a serem resolvidas e resolver questões que até então não nos tinham solução. Estes militantes foram novamente elementos de um laboratório organizacional, assim como eu mesmo me servi de experimento. Esta é a natureza de um comunista, ser um cientista da ciência insuperável do marxismo-leninismo. Esse papel do comunista ser por natureza um cientista da ciência do marxismo-leninismo é uma coisa que eu vejo que faz muita falta. Geralmente temos críticos e estudiosos, mas não cientistas. Sabe, não pegar uma análise, não fazer uma análise própria, sabe? Não buscar a materialidade, enfim. Uma coisa que eu vejo faltando muito, sabe? Tantos acúmulos teóricos e práticos me foram úteis para conseguir formular sobre o militante superior, que aqui irei chamar de militante de novo tipo. Tais acúmulos também me possibilitaram formular como se deve estabelecer a postura ideal deste no cotidiano de suas ações, na vida da organização e na sua interação com as massas populares. A grandiosidade do pensamento de Mao Tse-tung me fez compreender a natureza organizacional do ser humano no seu amplo sentido, no sentido do ser coletivo. Mao Tse-tung formulou os princípios e os métodos de gestão da organização, tanto para dentro quanto para fora. Tais linhas fundamentais nos ajudaram a estabelecer o método de ação de nossa organização e a ler da melhor forma possível a realidade objetiva que nos cerca. Mas, com o desenvolvimento de nossa prática, percebi que os desvios individuais de nossa época, uma época marcada pela força do imperialismo e do predomínio da intenção individualista, acompanhado dos danos causados pelos traidores do movimento comunista internacional, estão muito fortalecidos e obtêm possibilidades mais catastróficas à revolução do que tinham antes. Esta nova dinâmica das contradições no seio do povo e dos militantes comunistas coloca todo o nosso movimento de retificação em xeque. Lembrem lá, né? No primeiro livro. Movimento de retificação é você reformular um sistema orgânico, um sistema organizacional, quando este já não está tendo mais efeito. Esse é o movimento de retificação. Que coloca todo o nosso movimento de retificação em xeque, assim como nosso laboratório e nosso método de ação revolucionário. O que coletivamente tem a força de um gigante pode ser facilmente abatido pela fraqueza de um homem. Não resolver esses problemas fundamentais de nossa atualidade é transformar toda a nossa energia em um desperdício de tempo em nossas vidas.
Por isso que, inclusive, ele faz esse livro aqui, né? Uma pessoa sozinha pode estragar o trabalho de gerações de vidas em função da revolução. Nossos e nossas militantes muitas vezes agiram e estudaram com profundo heroísmo, conquistaram espaços inimagináveis, cobriram um território vasto com poucos recursos e em poucas pessoas, bravaram interiores como jamais desbravaram. Quem já assistiu o vídeo lá do meu canal do YouTube, Karl Marx Vegano, sobre a Revolução Mineira, vai entender muito bem esse trecho aqui. Os camaradas que desbravaram interiores que nem o Google tem catalogado. Fizeram de nosso método fruto de nosso movimento de retificação, um organismo vivo e vitorioso que hoje tem influência em diversos cantos do Brasil. Valorosas e valorosos são os militantes da Insurgir. O povo sul-mineiro não sabe ainda a riqueza que tem no que pese a revolução. Nestas serras verdes propícias à liberdade. Porém, por mais que comparadas e comparados, a esquerda atual brasileira estejamos muito além, os desvios demonstrados no decorrer dessas vitórias são extremamente preocupantes. São desvios capazes de anular sem um esforço considerável todas as honras e glórias por nós conquistadas. Ao debruçar-me na reflexão deste problema, percebi que não necessariamente o erro era de nosso método de organização, mas sim da sobreposição da intenção individual à intenção revolucionária, da não compreensão por completo de nossa ciência, não pela didática aplicada, mas sim por desvios de caráter pessoal. Assim, busquei nos meus estudos e nas experiências práticas de nossa organização produzir um método de trabalho, uma nova postura individual que levará ao nosso correto método de ação, a nossa correta forma de organização. Sob a luz da ciência marxista-leninista, a vitória futura da classe trabalhadora. Do proletariado ao campesinato, do sul de Minas ao mundo. Teremos força ilimitada para a libertação de todos os povos. Com esta necessidade e com este pensamento, encontrei no socialismo Juche os elementos necessários para tal tarefa. Não que este livro seja um plágio do pensamento dos honrosos camaradas Kim Il-sung e Kim Jong-il, mas sim que, inspirado em seu processo revolucionário criador, tentei aqui aprofundar e dar minha singela contribuição à nossa insuperável ciência marxista-leninista. Se o Juche é de todos os povos, o Juche é nosso também. Viva o socialismo Juche! Viva a todos e todas as construtoras de nossa libertação! Antônio PC Veríssimo. E aqui começa a introdução do nosso livro. Lembrando, eu vou deixar na legenda o link para você que tem a intenção de comprar o livro. Você vai mandar uma mensagem direta para nossa editora, camarada, editora Estrela. Vou deixar o link aqui, ó. Livro à venda aqui. E com certeza vai estar na legenda do YouTube também. Janaína Viscardi tá lá, mas só para divulgar o YouTube. Vai cair um Vamos lá. Introdução. O socialismo Juche, formulado pelos grandes líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il, no uso de sua justa natureza, libertou o povo da Coreia Popular e a colocou em destaque no cenário mundial como uma das mais sólidas revoluções da classe trabalhadora. O Juche, onde Ju quer dizer dono e Che quer dizer corpo, significando assim dono de seu corpo, tem por base a autossuficiência, a independência do ser humano frente à natureza, frente à realidade objetiva.
Esta formulação do socialismo da Coreia Popular é o que podemos chamar de socialismo antropocêntrico, ou seja, o socialismo centrado no homem. Centrado no homem por compreender que o homem é dono do mundo e principalmente de si mesmo. Isso se deve às suas faculdades únicas, determinadas como a independência, o espírito criador e a consciência. Segundo Kim Jong-il, no livro O Socialismo é uma Ciência, na história o ser humano sempre foi tratado sobre dois prismas. Sendo a primeira como um ser espiritual, regido e condenado pela vontade de um ou mais seres poderosos de propriedades divinas, fazendo com que de mais fácil maneira aceitasse o ser humano sua condição de exploração, de humilhação e de miséria. Não podendo nada ele fazer contra seus infortúnios devido a esta hierarquia celestial. E segundo como puramente um ser material ou biológico, conduzindo-o à pequenez humana frente à realidade objetiva e às forças da natureza. Sendo uma linha determinista, o impedindo de edificar seu futuro por obter apenas habilidades e propriedades materiais limitadas e puramente instintivas. Tanto a linha espiritual quanto a linha material biológica não necessariamente conduziram a humanidade à compreensão correta do ser humano e necessariamente nos conduziram também a leituras errôneas sobre suas potencialidades frente à natureza e à realidade objetiva. As ciências humanas nos trouxeram outras perspectivas sobre a concepção humana, mas foi a realidade da ciência marxista-leninista que nos trouxe à tona a concepção do ser humano como um ser social, devido ao seu desenvolvimento não fatalista nas suas atividades, na sua vida sociopolítica e que nos permitiu de sua utilização na edificação da poderosa humanidade livre. É este ser social e de essência sociopolítica que desenvolveu ao longo dos anos a evolução da humanidade como um todo, superando as limitações da realidade objetiva de seu tempo e condicionando as diversas materialidades da natureza. O Juche é a primeira formulação do marxismo-leninismo que encara o ser humano na sua individualidade e proporcionando elementos para que este ser social, de vida sociopolítica, transforme em ser coletivo e conquiste uma força inimaginável e sobre-humana, segundo as intenções desta coletividade de sua classe. Não foi o Juche que inventou esses elementos, mas foi o Juche que os sistematizou em uma teoria sólida que pode ser utilizada por todos os povos. Aprofundando ainda mais nessa gloriosa teoria, o Juche nos fala que o ser humano obtém faculdades únicas que o diferencia dos demais seres materiais dotados de vida. Tais faculdades consistem na independência, no espírito criador e na consciência. O nosso grande camarada Kim Jong-il, no livro Sobre a Ideia Juche, nos diz: se o homem ocupa uma posição destacada e desempenha um papel especial como dono do mundo, deve-se ao fato de que é um ser social que possui a independência, o espírito criador e a consciência. Aqui, só para constar, a consciência atualmente já se acredita que basicamente todos os animais sencientes tenham consciência. Mas aqui é anacrônico a gente tentar ficar corrigindo ele, sabe? Ficar corrigindo ele é anacronismo. Na época dele, não se acreditava que seres sencientes tinham consciência. Aí eu falo isso como vegano, obviamente, pela ética animal e tal. Aí vamos continuar aqui. E esse vai ser o meu único apontamento nessa direção. Ao afirmar que essas constituem as características essenciais do homem como ser social, o líder proporcionou um novo esclarecimento filosófico acerca do homem. A independência, o espírito criador e a consciência são atributos sociais do homem que se formaram e desenvolveram ao longo da história social.
No mundo, o homem é o único ser que vive e age dentro das relações sociais. Somente no marco social, o homem pode manter sua existência e alcançar seus objetivos. A independência, o espírito criador e a consciência são propriedades que somente são inerentes ao homem enquanto ser social. O homem é um ser com independência, um ente social independente. A independência é um atributo do ser social, o qual, sendo dono do mundo e do seu próprio destino, quer viver e progredir de maneira independente. O motiva a superar as restrições da natureza, a opor-se a toda forma de submissão social e a transformar tudo para pô-lo a seu serviço. Para o homem, enquanto ser social, a independência significa a vida. Ao afirmar desta maneira, nos referimos à vida sociopolítica. O homem possui uma vida social e política juntamente com a física. Se esta é a vida como organismo biológico, aquela é a vida como ser social. O homem é um ente com espírito criador, um ente social criador. O espírito criador é um atributo do ser social que transforma o mundo e forja seu destino com fins bem determinados, o que permite tornar mais úteis e proveitosas para si a natureza e a sociedade, renovando o velho e criando o novo. Da mesma forma que a independência, o espírito criador constitui uma característica essencial do homem como ser social. Se a independência é expressa principalmente na posição do homem como dono do mundo, o espírito criador se reflete fundamentalmente em seu papel como transformador do mundo. O homem é um ente com consciência, um ser social consciente. A consciência é um atributo do ser social que determina as suas atividades dirigidas a conhecer e a transformar o mundo e a si mesmo. Possibilita conhecer o mundo e a legitimidade de sua evolução, transformar e desenvolver a natureza e a sociedade conforme suas necessidades. Garante a independência e o espírito criador do homem como ser social, assim como suas atividades cognitivas e práticas bem orientadas. No final das contas, possuir essa independência, esse espírito criador e essa consciência é o que permite que o homem seja reconhecido como um ser superior e o mais poderoso existente no mundo, que assuma uma postura revolucionária e ativa ao invés de uma atitude fatalista e passiva perante o mundo, e que o transforme com uma clara finalidade e não com uma submissão cega. Assim, podemos então compreender que o Juche, desenvolvido pelos líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il, é mais uma evolução científica do marxismo-leninismo. Em sua busca pela essência do ser humano, aprimorou os ensinamentos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros e outras para o nosso tempo atual. Conseguiram desta forma construir um socialismo autêntico e mais apto para a revolução de seu povo. O socialismo, com sua essência científica do marxismo-leninismo, não é uma receita de bolo, mas sim uma ciência viva que deve ser apropriada e formulada para a realidade de cada território. Assim a Coreia Popular o fez, assim tantos outros povos o fizeram e assim devemos fazer. Tomando a nossa problemática base atual, da degeneração da edificação do socialismo por elementos de natureza individual, podemos perceber que, para além de todas as teorias de nossa ciência insuperável, o Juche é fundamental para nossa formulação e superação destes problemas. Foi na investigação e na aplicação dos conceitos do Juche sobre nossas e nossos camaradas que consegui extrair elementos para desenvolver uma postura individual, espelho, regida pela intenção revolucionária coletiva de rumo à libertação dos povos. Os membros de nossa organização, em suas atividades teóricas e práticas, explicitaram suas faculdades sistematizadas pelo Juche. Demonstraram como lidam com a independência,
com seu espírito criador e sua consciência. Na leitura e na observação dessas faculdades nas atividades dos camaradas é que me perguntava como fazer-lhes conseguir chegar ao máximo de cada uma. Como lhes fazer chegar ao patamar superior enquanto indivíduo, enquanto ser social, dono do mundo e de seu próprio destino. Os capítulos a seguir são mais uma tentativa de sistematização deste laboratório. Esmiucei as faculdades evidenciadas pelo Juche e desenvolvi uma nova concepção de ser social. O militante de novo tipo. E formulei os princípios que o regem, estabelecidos na nova postura. O militante de novo tipo é o ser revolucionário ideal, e a nova postura é a composição de virtudes que o fazem chegar a este ser superior. Acreditando eu que seja não necessariamente um manual, mas sim uma orientação para que nossos militantes possam gozar em seu máximo grau de suas faculdades da independência, do espírito criador e da consciência. O livro não só apresenta estes elementos, mas também os cuidados e atenções que os e as nossas camaradas devem tomar na ilustre tarefa da edificação socialista e da libertação dos povos do mundo. Um juste para nós, porque precisamos, porque merecemos, porque somos os legítimos filhos e filhas do acúmulo e da história libertária de nossa classe. Uma singela contribuição às e os camaradas da nossa organização. Viva o nosso método. Capítulo 1. A intenção evolutiva. O ser humano em sua composição é um todo aglomerado de matéria. Nossa matéria, sob suas propriedades únicas, é capaz de intervir no espaço e atingir, mediante sua organização, resultados muito além do imaginado. Por exemplo, um objeto qualquer, como uma pedra, que também obtém em sua composição total um aglomerado de matéria. Porém, como sua estruturação e organização lhe atribuem propriedades mais singelas, esta pedra não possui a capacidade de superar as expectativas além de sua realidade material. Mesmo que a pedra role, ou seja, trabalhada, ou seja, mesmo que seja utilizada para algo além de seu destino natural, ela ainda necessitou de forças externas, como o vento, a gravidade ou até mesmo a ação do homem. Não foi da pedra, intencional ou voluntário, a superação de sua condição de simples pedra. Não lhe coube nenhum esforço de interação com a realidade objetiva ou algum processo de consciência. Diferentemente da pedra, o ser humano, também composto por matéria, devido à sua gigantesca complexidade da organização material, possui a capacidade de modificar seu destino natural. Salve, Rafa! Tá fazendo hora extra, moço? Seja bem-vindo, Rafa. Estamos aqui, começando a leitura. Foi um parágrafo só do livro. Primeiro capítulo. Este interage com a realidade objetiva e estabelece sobre ela relações e interações que visam modificá-la. E garante esta qualidade de interação consciente com os outros objetos e elementos compostos por matéria é a propriedade exclusiva da humanidade. A propriedade da matéria altamente organizada. Um pouquinho de Gimo Marsar. Vixe. Tristeza. É exclusivo da humanidade, a propriedade da matéria altamente organizada. Como nos diz Vixe, esse nome é novo. Chaknazarov. Chaknazarov. E o Krasin, em seu livro Fundamentos do Marxismo-Leninismo, a consciência não é simplesmente uma propriedade do cérebro, mas uma propriedade do cérebro que atua reciprocamente com o mundo material. A consciência é a faculdade da matéria altamente organizada de refletir o mundo exterior em imagens conceituais, mentais, ideais
Graças à consciência, o homem conhece o mundo circundante e organiza racionalmente a sua atividade prática. Desta forma, podemos concluir que o que nos dá capacidade de interação frente à realidade objetiva é nossa consciência, que nada mais é do que uma propriedade da matéria altamente organizada que se estabelece em nosso cérebro. Tudo que presenciamos neste exato momento, a paisagem à nossa frente, o que nos rodeia, é uma composição material que nos é apresentada como a realidade objetiva. O ser humano interage com a realidade objetiva, produzindo abstrações dela. Essas abstrações nos ajudam a categorizar, organizar e a compreender as realidades do espaço, suas limitações e as nossas limitações frente a ela. Quando nossa abstração se torna minuciosa, é que temos a leitura mais acertada possível sobre a realidade objetiva e aplicamos a ela uma intenção. Então podemos dizer que atingimos o patamar da consciência. A consciência é a abstração da realidade objetiva no seu estágio mais evoluído. É quando lemos corretamente o que está à nossa frente e atuamos nela conforme nosso interesse, seja ele individual ou coletivo. Aí está, diferentemente da pedra, o ser humano, dotado da propriedade altamente organizada da matéria, produz abstrações com qualidades de consciência. Assim não fica refém nem do seu próprio, nem de seu destino natural, nem da ação externa. O ser humano, assim como toda a materialidade em volta a ele, evolui. Logo, a capacidade de abstração que conseguimos ao longo dos tempos também evolui. Da descoberta do fogo à revolução científica, temos um aglomerado de acúmulos históricos que foi passado de geração em geração até os tempos atuais, e garante que nunca comecemos do zero. Uma criança que nasça hoje, por exemplo, de seu parto até sua infância, receberá uma alta carga de informações culturais, morais, éticas e tecnológicas até que chegue de maneira muito mais rápida que a geração anterior ao patamar do ser humano evoluído atual. Se esta mesma criança tivesse nascido em uma família sem contato algum com o desenvolvimento do mundo atual, ela teria sim uma capacidade muito maior de abstração e consciência pela evolução natural da nossa própria propriedade altamente organizada da matéria. Mas sem o fio condutor do acúmulo da consciência humana, que é a sociedade, esta criança teria semelhantes dificuldades abstrativas que os seres mais iniciais de nossa espécie. O que estou provocando aqui não é somente uma questão de evolução humana, mas que temos dois pontos principais desta. Primeiro, que o exercício humano de abstração e consciência com o passar do tempo alimenta a complexidade da organização material do homem, garantindo que a propriedade altamente organizada da matéria, com o passar do tempo, se transforme na propriedade ultra-organizada da matéria. Com isso, tal evolução nos faz constatar que os indivíduos de hoje sejam mais evoluídos intelectualmente, tenham uma maior capacidade de abstração e consciência do que indivíduos de épocas passadas. Segundo, que o que faz o indivíduo de hoje ser muito superior ao seu anterior não é somente evolução consciente. O indivíduo sem acúmulo histórico da humanidade obterá semelhantes dificuldades ao seu antecessor. Mesmo os antecessores mais distantes desta era, mesmo os antecessores mais distantes dessa era. Assim, podemos constatar também que não há evolução real sem a sociedade, pois ela é este fio condutor do acúmulo histórico da humanidade. A sociedade, além de todos os seus atributos e funções, nos é, neste raciocínio, o fio condutor do acúmulo gerado pelas gerações e pelos tempos. O domínio da técnica, seus modelos econômicos, sociais e culturais, seus modos de produção, seus modelos políticos e suas regras são acumuladas e passadas às gerações futuras por este fio condutor. Se concebermos a sociedade como esta verdade,
nossa preocupação e reflexão sobre suas funções e funcionamento se tornam ainda mais importantes. Se as leis morais e os comportamentos de uma geração na sociedade são determinados pela ideia dominante da época, logo, a evolução completa do homem em seu caminho de ser social consciente é determinada por interesses de forças que se correlacionam nos territórios, através das relações sociais estabelecidas nos mesmos. Olha só como ele fez toda a junção da, do materialismo histórico, entendendo o material, que é a questão biológica, a dialética sobre as evoluções de cada ser, de cada relação que seres humanos têm entre si, e a historicidade de tudo, né? Juntando tudo isso com a ideologia dominante, né? Que vigora no tempo em que a gente vive, em que o ser está sendo exemplificado, vive. Considerando o princípio da ciência marxista-leninista como a luta de classes, a luta travada entre a burguesia e a classe trabalhadora, entre o explorador e o explorado, percebemos que essas relações determinam o caminho evolutivo da humanidade. Na sociedade capitalista, a desigualdade social e o domínio da elite sobre os mais pobres interferem diretamente na condução evolutiva. Logo, a evolução não parte do esforço do organismo, mas sim da estrutura de um sistema. Vejam aqui a importância de sempre analisar e levar em consideração a materialidade do outro quando se for fazer a crítica. Logo, a evolução não parte do esforço do organismo, mas sim da estrutura de um sistema. Porque a pessoa que você está criticando provavelmente não teve acesso ou não teve uma estruturação para entender uma informação que você tem. Então, por isso que eu falo em bastante live, quase todas as lives eu toco nesse tema porque é importante, importante. A gente não está aqui para separar, a gente está aqui para unir. E não vamos nos unir se ficarmos trocando farpas aqui. Na sociedade socialista, também há um sistema que rege as leis da evolução humana. Mas, ao contrário do capitalismo, nos regimes socialistas, as massas populares conduzem um sistema que conduz à evolução. Já no capitalismo, somos conduzidos por alguns poucos burgueses. Este debate seria um debate opcional, caso não fosse para nós a inquietude do interesse sobre o que nos importa a evolução. A evolução é a nossa superação das condições objetivas. É o salto qualitativo que damos sobre os limites para nós apresentados na realidade objetiva. Como disse anteriormente, a abstração nos é a capacidade de interagir com a realidade objetiva, que através de nossa propriedade altamente organizada da matéria, nos possibilita organizá-la e categorizá-la, percebendo suas limitações e as nossas limitações frente a ela. Salve, onça preta! Qual é a boa? Hoje é leitura. Estamos aqui fazendo leiturinha. Primeiro capítulo do livro, A Nova Postura. A evolução é o produto do patamar consciente de nossa abstração. Assim, quando aplicamos a intenção à abstração, conscientemente evoluímos dependendo da grandiosidade da abstração e da consciência. Se a evolução é isto, logo nos preocupa quem dirige a intenção. A realidade objetiva nos apresenta nossas limitações frente a ela. Somente com uma abstração adequada e uma intenção adequada, garantimos a consciência adequada para superá-la. Assim, evoluímos. No capitalismo, alguns poucos burgueses definem as intenções sobre nossa abstração. Logo, a consciência gerada não necessariamente vai de encontro aos interesses do povo. Podemos sim evoluir dentro do capitalismo, mas que tipo de evolução é esta e para quem é esta evolução?
As máquinas, as tecnologias e as ciências acabam nos trazendo alguns confortos, mesmo sob a intenção capitalista. Mas isso nada mais são do que migalhas frente à nossa capacidade evolutiva se tivéssemos de fato uma intenção popular sobre esta evolução. O destino o destino dos povos sob a linha socialista não é somente um plano econômico, político e social, mas sim sobre uma perspectiva evolutiva. A ciência marxista-leninista é a única ciência que consegue equalizar os interesses mais amplos da classe trabalhadora. Desta forma, é a única linha que garante uma intenção coletiva sobre nossas abstrações frente à realidade objetiva. Portanto, ela é o caminho único para a consciência genuinamente popular e que regerá a nossa evolução da melhor forma possível. Sob a evolução capitalista, superamos as limitações da realidade objetiva de várias formas. Diminuímos as distâncias através dos carros, navios e aviões. Desenvolvemos as tecnologias de comunicação, a indústria e a medicina, mas com a intenção burguesa, nossa evolução não superou as limitações da realidade objetiva que afligem diretamente os povos, como a miséria, a fome, a exploração, a violência, etc. Como levamos o homem à lua e não levamos comida para várias famílias do mundo? Como criamos a internet, mas não superamos a exploração infantil em suas inúmeras faces? Como criamos ilhas artificiais e não superamos os déficits habitacionais? Exatamente porque temos uma linha intencional em nossa evolução que é indiferente às nossas reais necessidades. As principais limitações populares sobre a realidade objetiva são ignoradas pela evolução e pela consciência que aí está. Dar uma nova intenção às abstrações da humanidade, para que então tenhamos uma consciência própria do povo, é nossa tarefa fundamental. Isto só será realidade no uso da ciência marxista-leninista na edificação fundamental do socialismo. Fim do capítulo 1, início do capítulo 2. A revolução como norte evolutivo. Não nos basta ansiar por uma evolução de fato popular e que atenda os amplos desejos do povo. Como vimos, se a realidade objetiva nos apresenta nossas limitações frente a ela, e através de nossa capacidade de abstração, aplicando-a a uma intenção, geramos a consciência possível para superá-la. A evolução de tipo socialista deve não somente ser um querer, mas sim um objetivo primário e bem pensado. Temos que ter como verdade que as classes dominantes não permitirão que mudemos os rumos evolutivos de nossa sociedade de maneira voluntária e pacífica. Logo, se faz necessário uma ação efetiva e decisiva para que tomemos-lhes as rédeas. Salve Vini192, seja bem-vindo. O ponto estratégico fundamental para atingirmos este destino é a evolução. A revolução socialista deve ser para nós um norte diário da vida que regerá todos os nossos pensamentos, desejos, posturas e ações. A compreensão disto pelo indivíduo o torna em um ser revolucionário. E a tomada da responsabilidade disto para si o torna um militante revolucionário. A revolução, como diz nosso grandioso comandante Mao Tse-tung, é uma ação truculenta, onde uma classe derruba a outra. Logo, esta ferramenta libertária, que é a revolução, nos dá previsões de sua grande complexidade e dificuldade frente às condições ideais de seu acontecimento. Salve camarada, salve galera. Marcos, já te vi em alguns chats por aí. eu tô em todas.
Bem-vindo, camarada. Voltando aqui, onde é que eu tô? A Revolução Socialista é o fato mais abrupto na realidade objetiva. É o rompimento com a linha evolutiva atual e a sobreposição de uma nova linha. Os transtornos e desafios desta construção são inúmeros, porém, assim como o desenvolvimento da humanidade se deu sobre o fio condutor das gerações da sociedade, o conhecimento que nos sustenta, no que tange a organização da revolução, também está contido neste bolo de informações passadas pela sociedade. A sociedade marxista-leninista nada mais é do que o acúmulo da luta do povo em prol de sua libertação. De Marx até os dias atuais, várias gerações de revolucionários e de revolucionárias passaram essa ciência grandiosa adiante, e muitos contribuíram para o seu aprimoramento. Hoje temos um acúmulo muito maior desta ciência do que as gerações anteriores. Porém, ainda nos falta a capacidade de aplicá-la da melhor maneira possível. Melhor maneira possível. Gigantescas lideranças e corajosos povos revolucionários nos mostraram que se é possível a realidade do socialismo, e é destas experiências de sucesso que devemos nos inspirar para nossa necessidade histórica. Quando eu escrevo um livro como este, sem sombra de dúvidas, estou me utilizando do acúmulo de cada camarada que viveu intensamente sua experiência revolucionária. Quando assumo a responsabilidade da revolução, estou validando cada camarada que deu sua vida pela libertação de seu povo. Seja no Brasil, na China, na Rússia ou na Coreia Popular, a conexão de cada revolucionário, mesmo de diferentes épocas, está intrinsecamente ligada pelo amor ao povo e à nossa ciência insuperável. Exatamente por esta firme concepção é que a solidariedade entre os e as revolucionárias é algo transcendental. Um tiro em um camarada é um tiro em nós também. Assim como o legado e o pensamento de um camarada, nos é nosso legado e nosso pensamento também. Se a ciência marxista-leninista é de todos os povos, pensar a revolução como ferramenta e norte da evolução da humanidade é ter a intenção correta sobre nossa abstração da realidade objetiva, criando uma consciência evolutiva única e popular. Sendo assim, a revolução não é somente uma ruptura com a intenção evolutiva burguesa, mas sim a chave para os povos evoluírem de maneira livre, solidária e com poder exponencial. A verdadeira evolução só nos será dada passando pelo caminho da revolução. Logo, apressemo-nos para tão belo destino. Capítulo 3. Traidores de nossa revolução. A ciência marxista-leninista é nossa ciência insuperável. Através de seu método de análise do materialismo histórico dialético e das leis fundamentais que nos proporcionam métodos para nossa ação, diversos povos oprimidos do mundo conquistaram sua liberdade frente ao inimigo capitalista. Porém, uma ciência tão poderosa como a nossa nunca poderia existir sem que o inimigo se desdobrasse para enfrentá-la. As forças avessas à liberdade dos trabalhadores e trabalhadoras produzem inúmeros ataques ao marxismo-leninismo. Ataques propagandistas, difamando nossa ciência e a colocando como um monstro para a nossa própria classe. Também nos atacam fisicamente através de guerras, confrontos armados, diplomáticos, perseguições, atentados, sabotagens e atentados. Mao Tse-tung, em sua genialidade, nos diz que se o inimigo nos ataca da maneira mais agressiva, se nos pinta com as cores mais sombrias, se nos coloca como o mal do mundo, é porque estamos no caminho correto, pois delimitamos uma linha clara entre nós e eles. Desta forma, não é de assustar que o socialismo seja o inimigo universal do capitalismo. Como já dissemos neste livro, a disputa pelos rumos evolutivos da humanidade é fundamental para nós.
assim como é fundamental para eles. Logo, esta linha que demarca a diferença entre nós e eles sempre foi, sempre será muito visível. O inimigo de todos os povos, porém, não se sacia com ataques inescrupulosos, bélicos e propagandistas. Estes esperaram a brecha na disciplina científica do marxismo-leninismo para iniciarem o maior ataque à nossa ciência. O monumental camarada Stalin, sob o comando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aprofundou e aplicou com maestria os ensinamentos de Marx e Lenin. Transformou a atrasada Rússia do arado de boi na potência mundial em poucos anos. Os resultados econômicos e sociais da União Soviética se deram ao fato que, sob a condução de Stalin, a ciência marxista-leninista foi seguida rigorosamente. Foi com Stalin que derrotamos o fascismo, estabelecemos os limites ao julgo imperialista e que desenvolvemos inúmeras revoluções em vários países. O uso correto de nossa ciência nos proporcionou resultados corretos e concretos da nossa realidade objetiva. Mas com a morte do camarada Stalin, o inimigo encontrou a brecha perfeita para nos atacar com a arma mais indigna possível. Aproveitando-se do oportunismo no seio da organização soviética, o imperialismo inseriu um vírus em nossas fileiras que comprometeu todas as organizações socialistas do mundo. A sucessão de Stalin no comando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficou sobre a responsabilidade de Nikita Khrushchev. Este oportunista travestido das cores do socialismo instaurou e consolidou o mal do revisionismo. O revisionismo é o afastamento geral de nossos princípios científicos. O revisionismo é o afastamento geral de nossos princípios científicos que, inseridos em nossas organizações, destruiu nossa capacidade assertiva da leitura da realidade e do poder de nossa ciência insuperável. Este consiste na revisão dos princípios do marxismo-leninismo, nos levando da materialidade revolucionária para o idealismo de uma utopia. Quando a gente fala, aliás, quando eu falo aqui nas minhas lives tão fortemente contra a utopia, é sobre isso. Idealismos e utopias fazem mal para o camarada revolucionário. A negação das leis da revolução, da luta de classes, da ditadura proletária, além da marginalização e da demonização de nossas reais lideranças, são os pilares do revisionismo. A transição pacífica do capitalismo ao socialismo ceifou todas as diretrizes corretas da liberdade popular. Com o revisionismo, o legado do grande camarada Stalin transformou-se em algo frio, burro e cruel. Com o revisionismo, a crueldade burguesa se tornou algo aceitável e conciliável. A nossa ditadura proletária tornou-se um crime e a ditadura burguesa tornou-se em algo lindo e ideal. O revisionismo contém a ação de inserir elementos burgueses em meio às fileiras do partido, produzindo o abandono dos princípios de nossa ciência e a adoção dos princípios da ideologia burguesa. Consiste na adaptação dos amplos desejos de nossa classe a uma coexistência com os interesses das classes dominantes, na domesticação dos revolucionários e na neutralização do poder de nossas organizações. Khrushchev, liderando este movimento destrutivo, sob a luz do século XX, no Congresso dos PCUs, Partido Comunista da União Soviética, soltou sorrateiramente seu relatório, estabelecendo os novos princípios dos comunistas de todo o mundo
e denunciando criminosamente o legado e os feitos do camarada Stalin. Tal relatório, amplamente divulgado, obstruiu o desenvolvimento da Organização Proletária Mundial, provocou inúmeros fracionamentos na totalidade dos partidos comunistas pelo mundo e estabeleceu a monstruosidade e a crueldade de Stalin. Esta atitude inconsequente da cúpula oportunista dos PCUs abriu profundas feridas no movimento comunista mundial, que até hoje se vê refém desta ação destrutiva e traidora. A China socialista, que acabara de consolidar sua revolução, pautada sobre as diretrizes corretas de nossa ciência, se opôs a tal movimento e foi escantilhada e marginalizada por esta posição. No Brasil mesmo, inclusive eu vou fazer uma lembrança interessante aqui sobre essa questão do papel de Mao. Vou colocar aqui. Ó. Sobre o escantilhamento da China por conta da defesa de Mao sobre Stalin, tem aqui um texto do próprio Mao. Caramba! Mao Zedong. E que eu vou deixar para quem estiver seguindo. Aqui, ó. Stalin, amigo do povo chinês. Vou deixar isso também aqui na legenda. Vou colocar aqui para quem quiser ler, leia depois. Agora vamos continuar a nossa leitura. No Brasil mesmo, com toda a nossa variedade de movimentos e partidos de esquerda, pouco se ouve falar da Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, e de seu rico pensamento. Obra esta do revisionismo soviético que impôs a linha central do anticientificismo ao marxismo-leninismo. O revisionismo foi e é um movimento tão destrutivo que fortaleceu de maneira exponencial o movimento anticomunista, esfacelou nossas organizações e que amordaçou os verdadeiros e verdadeiras revolucionárias. Seus danos corrosivos são tão profundos que até hoje é mal visto em nossas organizações falar em ditadura proletária, em revolução armada e do legado de nossas lideranças reais. Deu-se origem no seio das organizações de nossa classe uma linha pacifista, conciliadora e branda. Aos que reivindicaram nossas grandes revoluções e nossas grandes lideranças ficam reservados os postos de radicais, loucos, utópicos e sonhadores. O socialismo e a revolução são tratados como ideais juvenis de quem ainda pouco sabe e pouco viveu. Transformaram a concreta ciência revolucionária em um sonho idealista barato, em um horizonte inatingível. A revolução se tornou um fetiche de poucos e o socialismo, a ditadura proletária, em um crime do passado. Depois de Khrushchev, o revisionismo se aprofundou e perpetuou-se como a linha mestra do movimento comunista. Outros líderes soviéticos desfiguraram ainda mais nossa ciência e, analisando o desenvolvimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, provocaram sua destruição total, sua desagregação, com a queda da União Soviética. O socialismo e a nossa ciência foram propagandeados como algo ruim que não deu certo, como uma loucura do passado e que não aguentou a modernidade. Sobrou-nos os embates dentro da ordem, a sobrevivência dentro da democracia burguesa
e o uso floreado dos ideais libertários do comunismo. O revisionismo, para além de um câncer em nossas fileiras, é a destruição estrutural de nossa liberdade. Hoje, os partidos de esquerda no Brasil e no mundo sofrem os males do revisionismo. As gerações que hoje dirigem tais organizações não têm nenhuma capacidade científica de conduzir a luta dos povos. Essas lideranças atuais nasceram e cresceram sob a batuta revisionista e sequer conseguem enxergar um palmo à frente da cara. Como este mal, como princípio de estruturar a ciência marxista e atacar. Eu li. Tá meio errado. Como este mal tem o princípio de desestruturar a ciência marxista e atacar quem tenta resgatá-la, pouco se tem de avanço concreto na luta de classes. Os avanços obtidos são alocados dentro da ordem e, quando ultrapassam esta barreira, são golpeados, criminalizados e extintos. As crias do revisionismo não permitem, consciente ou inconscientemente, a vitória de nossos povos. Assim como o imperialismo é hoje o inimigo externo número 1, o revisionismo deve ser para nós o inimigo interno número 1. O imperialismo e seus lacaios, mesmo com todo o capital e toda a tecnologia de guerra e de sabotagem, não conseguiram ferir a superioridade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob o comando do camarada Stalin. Mas, com este poderoso inimigo interno, nos sabotaram de maneira estrutural. O revisionismo é o agente laranja. Contamina nosso solo, nossos rios, não permitindo de maneira alguma que algo vivo desafie a realidade objetiva produzida pela burguesia floresça e transforme a paisagem. O papel de todo e toda comunista é levar a cabo a luta contra o revisionismo. Resgatar os princípios fundamentais de nossa ciência e de nossa revolução, reorganizar todas as massas da classe trabalhadora sobre o pilar de nossa ciência insuperável. Traidores de nossa revolução deverão ser apagados da referenciação do povo e guardados em nossa memória como a vergonha de uma era sem vitórias. Capítulo 4. A revolução não pode ser um estilo clichê. No texto anterior, na leitura anterior, eu falei sobre esse livro, ele citou levemente dentro do livro que a gente leu. Camaradas, para quem assume para si a responsabilidade da revolução, uma postura digna de ou de uma verdadeira revolucionária deve ser adotada. Não basta somente compreender os conceitos teóricos do marxismo-leninismo, nem muito menos negar o revisionismo em um coro uníssono. É essencial compreender a teoria e combater ideologicamente os desvios, mas é tão importante quanto construirmos uma prática totalmente alinhada com nossa ciência. Uma prática digna de nossa ciência. Mesmo que o revisionismo e outros desvios sejam amplamente cometidos pelos oportunistas e desavisados nas organizações de esquerda por todo o mundo, ainda nos resta vários pequenos grupos, partidos e lideranças que se alinham conosco nesta luta encarniçada contra os traidores de nossa ciência. Alguns destes camaradas se munem de teoria revolucionária, se postulam como revolucionários, chegam até a reivindicar o legado de Stalin, Kim Il-sung, Mao Tse-tung, entre outros.
mas por não estudarem com a intenção revolucionária necessária, acabam por desviar-se em outro desvio danoso, o estilo clichê. O estilo clichê nada mais é do que o uso do floreado revolucionário sem a apresentação de soluções científicas. É isso que eu falo dia após dia na minha live. Dia após. Ano. O estilo clichê nada mais é do que o uso do floreado revolucionário. Ah, já li. É o bradar vazio com a aparência socialista, é o discursar superficial para despertar o ânimo de nossas fileiras. Grandes lideranças atuais se utilizam do estilo clichê para manterem sua posição política, se afirmarem mais radicais, mais revolucionários, porém, no vazio de seus gritos é que percebemos a pequenez de sua teoria, assim a de sua prática. O uso do estilo clichê garante aos que se utilizam dele uma aproximação de horizontes com grandes parcelas de militantes. Quando evocam das profundezas do revisionismo a revolução já esquecida, mexem com os sentimentos das juventudes e das bases mais comprometidas da organização. Quando apontam objetivos perfeitos que todos e todas almejam, lidam minuciosamente com os sonhos e os anseios de nossa base partidária. Quando atacam o inimigo com a ferocidade de um leão, criam um clima de amistosidade entre eles e a militância. Estas, entre outras, são as táticas dos usuários do estilo clichê. Mas quando depois de seu discurso inflamado lhe é perguntado como construir a revolução, como chegar a estes objetivos perfeitos, como concretizaremos estes ferozes ataques ao inimigo? Suas respostas são das mais superficiais e evasivas. É aquele: temos que voltar para a base. Temos que falar com o povo. Temos que bater na casa do povo. Essas são as respostas mais triviais, superficiais e evasivas. Por quê? Muitos, dentro dos próprios marxistas, não sabem fazer uma análise objetiva da realidade objetiva e assim fazer ciência do marxismo-leninismo, uso da ciência do marxismo-leninismo para apontar soluções e táticas e estratégias para que nós consigamos de fato entrar numa revolução. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é uma tática e estratégia de revolução. Isso aqui é propagandismo e para por aí. Só para quem está aí ficar atento sobre o que estamos fazendo. Os que se deleitam com o estilo clichê sobrevivem de sua imaginação revolucionária. Livro, ICB. Livro. A nova postura. Continuação do livro da semana passada. Na verdade, é o segundo livro do mesmo camarada. Os que se deleitam com o estilo clichê sobrevivem de sua imaginação revolucionária. Sabe o fim, mas não sabe o caminho. Percebe quão boa será a vida no topo da montanha, mas não sabe como escalar. Estes alimentam esperanças, mas não saciam a fome revolucionária. Mas por que incorremos neste desvio? Aquilo clichê acontece por preguiça e ou por indisciplina. Nunca uma pergunta de tipo como deve ficar sem solução. A nossa ciência insuperável nos provoca com seu método de análise a produzir a mais ampla investigação sobre as coisas. Ela nos permite desenvolver nossa percepção e nossa abstração para que tenhamos consciência revolucionária o suficiente
para produzirmos nossas soluções. Quando a revolução é somente uma palavra que produz aplausos, quando o socialismo é somente um símbolo para demarcar posição, estamos desacatando a ciência de nossa classe e desrespeitando o legado dos e das comunistas de toda a história. Em meu livro anterior, O Caminho da Autocrítica, explano que a revolução não é um querer, não é um fetiche, mas é uma necessidade histórica. Sendo assim, se vivermos no estilo clichê, a revolução nada mais será do que um quadro na parede, um objeto de apreciação. Quem, quem se compromete com a revolução deve utilizar de nossa ciência para investigar a realidade objetiva e encontrar o caminho correto a ela. A propaganda revolucionária é fundamental para a ambientação das massas para com a sua libertação. Mas, somente isto não nos basta. Faz-se necessária a postura investigativa, o desenvolvimento laboratorial, a capacidade formulativa dos e das revolucionárias para que então possamos falar da revolução com respeito e autoridade. O estudo e a prática da ciência marxista-leninista devem ser acompanhados da abstração e da consciência revolucionária. Devem ser feitos para produzirem soluções, táticas, estratégias e processos metodológicos. A intelectualidade individualista, que serve apenas para termos mais conhecimento, é tão útil quanto um livro qualquer pode ser repleto de conhecimento, mas se não houver uma reflexão sobre seu conteúdo, de nada adiantará a ninguém. Os revolucionários clichês dão tão funcionalidade à ciência marxista quanto os revisionistas, tornando-se assim mais um dos desvios cruciais da organização revolucionária. Quando encontramos algum camarada usuário do estilo clichê, até podemos nos afeiçoar a ele. Nossa, mas este camarada tem os mesmos objetivos que eu. Nossa, ele quer a revolução também. Ele também é marxista. Mas ao conhecê-lo melhor, perceberá que todo aquele palavrório e aparência revolucionária atende apenas a uma questão estética que lhe serve de muleta na sua manutenção na vida política. Se a revolução é uma utopia para os revisionistas, a revolução também é para o usuário do estilo clichê. Os marxistas-leninistas de verdade não têm a revolução como um destino distante. Nós temos a revolução como uma causa viva, utilizando-nos do materialismo histórico dialético cotidianamente para analisar cada elemento da realidade objetiva. Abstraí-lo e conscientemente aplicar-lhe a intenção da revolução. O marxista-leninista é um formulador eterno que não permite perguntas sem respostas e proposições aos dilemas cotidianos, às questões estruturais e momentâneas. O marxista-leninista é um cientista que, de testagem após testagem, estudo após estudo, constrói a escada que nos levará ao destino concreto. O marxista-leninista é um militante. É um militante de postura de novo tipo. É o que guia os povos do mundo desta cruel realidade objetiva, a realidade objetiva libertária do mundo. Quando perguntado como chegar à revolução, o marxista-leninista nunca responde superficialmente. Temos que sair. Eu meio que usei o dom de Apolo aqui. Quando perguntado como chegar à revolução, o marxista-leninista nunca responde superficialmente. Temos que sair às ruas. Temos que nos reaproximar das bases. O marxista-leninista ou está estudando a questão e já pode adiantar as análises produzidas,
ou já desenvolveu um método à altura da tarefa e o está implementando. Em nossa atual conjuntura, é muito difícil a conquista do espaço e da estrutura necessária para que tais cientistas construam na prática seu laboratório revolucionário. Isto é uma realidade, pois os reacionários, os revisionistas e os usuários do estilo clichê nunca darão abertura o suficiente para facilitar nosso trabalho. Mas o verdadeiro marxista-leninista não se intimida e supera as dificuldades, pois ele é um cientista da revolução e sabe que tem em sua mão a ferramenta ideal para superar as limitações que a realidade objetiva nos impõe. A revolução não deve ser um estilo clichê, mas sim uma ação revolucionária na materialidade, provocada e guiada por aqueles e aquelas que verdadeiramente têm coragem e comprometimento com os povos. Capítulo 5. A postura inicial de nossa correção. Deixa eu só ver aqui. Tem bastante coisa. Temos 9 capítulos. Tá, vou ler mais este aqui e a gente lê mais na próxima semana. Nós, militantes de nosso tempo, nascemos e nos organizamos em meio a reacionários, revisionistas e usuários do estilo clichê. É natural para nós ter no desenvolvimento de nossa luta possuir até certo apego a estes camaradas. Como tais desvios estão encalacrados entre os ditos comunistas, é natural quer tenhamos aprendido com eles, desenvolvido com eles e até sermos dirigidos por eles. Nossas sentenças não devem estar redigidas por tais infortúnios do destino. Independentemente do destino ou da profundidade que você esteja inserido nesses espaços, ainda há tempo para correções. Poucas organizações comunistas, ou minimamente de esquerda, possuem espaços que nos permitam afastar-nos ou percebermos estes desvios tão danosos. O mal concreto destes danos nos faz achar muitas vezes que estamos do lado correto e que estamos contribuindo para a luta de maneira acertada. Nossas ambições individuais ou coletivas de mudar o mundo, na maioria das vezes encontra conchego neste meio. Seja na comodidade do revisionismo ou na estética do estilo clichê. Mas nos basta olhar os seus medíocres resultados que com seriedade revolucionária percebemos que estamos em um ciclo destrutivo de frases feitas e de desejos burgueses. Quando atingimos a maturidade teórica e assumimos para nós a tarefa grandiosa da revolução, estes espaços não nos são mais satisfatórios. Se tornam tarefas sem sentido e ações inexpressivas. O e a militante comunista, quando percebem isso, devem vestir-se de uma nova postura e empunhar a ciência insuperável do marxismo-leninismo. Será natural que estejam em nossa construção como militantes diversos conceitos e elementos do revisionismo e do estilo clichê. Como somos produtos de nosso meio, estes pontos nos foram construídos em nossa forma de estudar, em nossa forma de agir e em nossa forma de pensar. Assim, nos parece impossível e muito doloroso renunciar a tão cômodas ferramentas de luta. Porém, faz parte inicial do nascimento de um novo e de uma nova revolucionária começar este processo. O primeiro passo é não se isolar. Quando criamos consciência, partindo da abstração correta dos erros de tais passos, nossa vontade instintiva
é produzir um conflito direto a estes desvios. Se não for bem estruturada a formação de tal conflito, as denúncias feitas podem acarretar a este militante um isolamento rápido e destrutivo, a formação e a evolução deste pensamento correto. Há de se ter paciência revolucionária. Toda a nossa experiência em meio ao revisionismo e ao estilo clichê nos foram experiências consideradas corretas. Logo, nossa capacidade de abstração estará sob a rédea de uma intenção equivocada. Assim, nosso desenvolvimento consciente acabou por ter uma intenção não científica e nossas sínteses deste processo acabaram não obtendo a capacidade de observação suficiente para fazermos a crítica de maneira correta. Sendo assim, é muito mais útil que este novo militante revolucionário retorne ao seu período de observação. É mais útil ao desenvolvimento da consciência revolucionária que este reviva sua experiência em meio ao revisionismo e ao estilo clichê com a intenção correta sobre a abstração da mesma realidade objetiva. Sendo assim, ao se isolar, perdemos inúmeras possibilidades de analisar conscientemente a realidade e o desenvolvimento de tais desvios, fazendo com que a nossa síntese fundamental desta observação seja a mais assertiva e atual possível. Fica claro também que, ao compreendermos tais elementos, não nos seria interessante somente a comprovação concreta de nossa crítica. Faz-se fundamental que este período inicial com o revisionismo e o estilo clichê desmascarados nos sirva de fonte para a construção de soluções e de metodologias para o manuseio ou para a aniquilação de tais contradições. Somente sobre a compreensão dos princípios de nossa ciência marxista-leninista é que podemos não somente residir na crítica. A apropriação de um verdadeiro revolucionário da ferramenta do método de análise do materialismo histórico dialético é a chave para uma crítica de sucesso, assim como se faz fundamental também o conhecimento dos princípios do marxismo-leninismo para, através da crítica produzida, produzir soluções, bem como táticas, estratégia. Daí vem a obrigatoriedade do estudo, da formação. A instrução teórica de nossa ciência proletária não é somente uma fonte inesgotável de sabedoria, mas sim um guia para a nossa ação. E como a ciência marxista-leninista se torna para nós um guia para a ação? Simples, camarada. Nos basta primeiro ter como linha de estudo aqueles e aquelas que desenvolveram corretamente nossa ciência e não aqueles e aquelas que usurparam e que construíram falsas teses sobre ela. Quando falo dos corretos, digo Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Kim Il-sung, entre outros e outras. Estes, de fato, se agarraram na ciência proletária e estabeleceram princípios corretos sobre ela. Agora, os revisionistas e outros traidores como Trotsky, devemos estudá-los também. Porém, de modo a analisar quais são as principais contradições destrutivas que estes propagaram e propagam no movimento comunista. O estudo e a formação deve ser para nós uma fonte de reflexão e não somente um adicional de conteúdo. Muitos camaradas até se esforçam na compreensão do marxismo-leninismo, porém não se utilizam de seu método correto. Estes camaradas não conseguem abstrair o que foi lido e muito menos interagem nos conhecimentos obtidos com sua história. Vivência e realidade. Quando se faz assim, é a melhor coisa de se olhar numa paisagem. Saber através da observação todos os seus detalhes, mas não consegue abstrair nenhum raciocínio desta.
Descrevem os morros, suas cores, rios e vegetação, as casas e as pessoas. Mas, como utilizou o método errado de análise, não percebeu ali as relações existentes, as consequências e muito menos as causas destas. Desta forma, não produziu abstração sobre a observação de tal realidade objetiva, e muito menos aplicou a ela sua intenção. Assim, nunca este camarada atingirá a consciência sobre o que foi lido ou observado. Seu estudo não passou de um relato coreográfico, né? Coreográfico. Não sei se é coreográfico ou coreográfico. Do que lhe apresenta no livro ou na realidade objetiva. Por não conseguir abstrair os elementos, nem sempre visíveis, por não ter intenção definida sobre a leitura ou a observação, não terá consciência e, como resultado, não conseguirá formular, não conseguirá reproduzir soluções. Esse tipo de conteúdo estático, este tipo de conhecimento estático, para o marxismo-leninismo, não nos importa, não necessitamos. Como vimos, devemos então não somente obter a linha correta de estudo, mas também o método correto de estudo. Talvez dentro de todo este processo, a intenção seja a mais importante das etapas da produção da consciência. A intenção é a força geradora do estímulo. O ser humano é um corpo constituído de matéria, e nossa propriedade altamente organizada da matéria desenvolve e se fortalece guiada por seus estímulos. E os estímulos respondem sempre a uma intenção. Quando um professor recebe a difícil tarefa de educar uma criança, este se vê em uma obrigatoriedade de passar o conteúdo de uma determinada natureza. Assim, tem-se o método de ensino, e é a forma a qual ele utilizará para transformar conteúdo em aprendizado. Porém, de nada vale, ou pouco vale, todo este aparato metodológico se a criança em questão não estiver estimulada e disposta ao ensino. Desta forma, esta criança somente se autoestimulará ou conseguirá ser estimulada se despertado na mesma a intenção de aprender. Quero dizer é que a natureza da intenção que define o sucesso do aprendizado, que define o sucesso da abstração sobre o conteúdo, que define o sucesso da consciência. Quando o estudante universitário estuda Marx na universidade de maneira mecânica, apenas para tirar boas notas, sua intenção não lhe dá elementos o suficiente para atingir a consciência fundamental de nossa ciência proletária. Este estudante pode até se organizar, se revoltar contra o capital, mas na verdade este se limitará a exposições superficiais da realidade objetiva, assim como se limitará também a análises tão superficiais quanto. Quando um militante estuda Marx com a intenção de se beneficiar do conhecimento dentro da organização, viés do interesse voluntarista, este até pode florear seus discursos, aplicando o estilo clichê, pode até atingir o status poderoso de dirigente por humilhar aqueles e aquelas que nada entendem com seu palavrório difícil e seus conceitos imponentes. Mas a sua intenção oportunista nunca o possibilitará atingir a consciência fundamental de nossa ciência. Estará ele caindo no dogmatismo e no sectarismo para as bases e, por estas serem posturas antimarxistas, naturalmente será visível seu método errôneo de estudo. A intenção correta do estudo e da formação é aquela pautada pela necessidade de uma revolução. A compreensão desta necessidade histórica abre ao militante que estuda a intenção correta sobre a abstração do que está sendo lido.
que faz da ciência marxista-leninista uma ciência de fato compreendida apenas por verdadeiros e verdadeiras revolucionárias. Poderia uma pessoa com intenções antipopulares compreender a ciência popular? Claro que não. Salve Yuri, seja bem-vindo, meu querido. Puxa a cadeira, senta no chão. Bora com nós aqui. A dignidade do militante que estuda e formula consciente e exatamente na forma realmente revolucionária que aplica sua intenção, acaba sendo um filtro contra o uso errado de nossa ciência. Vejamos, por exemplo, o caso do camarada Leon Trotsky. Não podemos negar sua grandiosidade teórica e prática durante os tempos da Revolução de Outubro. Sem sombra de dúvidas, por mais que entre ele e o camarada Lenin havia diferenças gritantes na análise e no uso da ciência marxista, Trotsky cooperou com suas habilidades revolucionárias para a vitória da classe trabalhadora russa. Neste período inicial, por mais que seus desvios eram grandes e sua personalidade ainda residia em tal camarada uma intenção genuinamente revolucionária. Porém, quando sua intenção se transforma em uma sanha de poder dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, percebemos que sua compreensão dos conceitos e dos princípios de nossa ciência torna sua formulação agressiva, irresponsável e inconsequente com aquilo que ele mesmo tinha ajudado a construir. O oportunismo de Trotsky levou à personificação do mal no camarada Stalin. E seus ataques ao que chamava de stalinismo foi pilar mundial da propaganda nazista, antissoviética e anticomunista. A modificação da intenção sobre seu estudo e sobre sua formulação criou a escola danosa do trotskismo e fortaleceu em muito o uso dos seus seguidores como agentes indiretos do nazismo, do fascismo e do imperialismo. O pensamento trotskista, baseado sobre essa nova intenção egóica, sobrevive da crítica rancorosa e sem análise científica. Se desprende do marxismo-leninismo totalmente. Prova disto que até hoje não existe uma revolução. Não existe sequer uma vitória da classe trabalhadora no mundo que tenha Trotsky como estandarte. O marxismo-leninismo não é uma divindade que escolhe as pessoas, mas sim são as pessoas que de intenção genuinamente popular que escolhem o marxismo-leninismo. Exatamente por isso devemos nos preocupar e nos policiar com relação à nossa intenção. Será que somos revolucionários de nós mesmos? Será que não estamos nos utilizando da ciência e da luta dos povos em benefício próprio? Estas são perguntas que não devem ficar sem resposta. Retomando, nosso estudo é fundamental. Sob a linha correta, sob a intenção correta e sempre buscando abstrair ao máximo o conteúdo e a realidade objetiva exposta, para então atingirmos a verdadeira consciência proletária, este é o método de estudo da ciência dos povos. Quando nos deparamos com a realidade objetiva, o militante revolucionário deve reunir todos os atributos de nosso método de análise do materialismo histórico dialético. Por exemplo, suponhamos que estejamos em uma reunião do partido, e esta reunião seja uma destas maçantes reuniões corriqueiras. Temos que estar sempre alertas à nossa capacidade de observação. Considerar assim todos os elementos da materialidade e os elementos não materiais que interferem nela é fundamental. As pessoas presentes, a organização do local, os acontecimentos que solicitaram aquela reunião ou que interferirão nessa reunião, o humor das pessoas, como elas estão se relacionando e outros elementos são importantíssimos para uma análise bem feita. O militante revolucionário deve levar consigo toda a carga e todo o seu acúmulo teórico e prático na bagagem, para identificar os principais elementos e contradições
daquela realidade objetiva. Temos que, temos que analisar também, no uso do materialismo histórico dialético, a carga histórica desta realidade objetiva. A histórica daquele lugar, daquelas pessoas, a história do partido, da esquerda brasileira e mundial, do marxismo-leninismo. A história das relações entre as pessoas, entre as forças políticas que estão presentes e de como essas pessoas e forças geralmente se portam em reuniões como esta. É importante conhecer a história da pauta, das reflexões, das falas, etc. Assim, o elemento histórico é importante em nosso método de análise. Com tão profundo conhecimento, fica muito mais fácil fazer a análise. E através do padrão histórico desta gleba de comportamentos e desdobramentos fenomenológicos, saber como deve ser a postura ou sua postura ou a postura da organização nesta realidade. Mais uma vez, podemos notar a importância fundamental do estudo e da prática, pois estas, de maneira voluntária ou involuntária, nos fornecem grandiosa capacidade na abstração da realidade objetiva. Por fim, nossa análise deve considerar também os elementos dialéticos da realidade. Como explicitei em meu livro anterior, O Caminho da Autocrítica, a dialética é a teoria do desenvolvimento. É a lei fundamental que rege os acontecimentos que podemos chamar de fenômenos. Os fenômenos são compostos de contradições, que são agrupamentos de elementos contrários da matéria. Com suas cargas positivas e negativas, o comportamento dos fenômenos é o resultado da energia produzida nas relações das contradições. Dentro de uma contradição está contido o sim e o não, o fazer e o não fazer, o falar e o não falar, o acontecer e o não acontecer. Desta forma, o que define o resultado do fenômeno, uma linha tirada da reunião, por exemplo, nada mais é do que o resultado da energia das relações contraditórias em seu interior. Não de uma forma aleatória, mas sim conduzida pela carga material da realidade objetiva, a carga histórica da realidade objetiva e pela probabilidade dialética contida nesta específica realidade objetiva. São essas ferramentas metodológicas que fazem do militante revolucionário ser mais preparado e mais capaz de manter aquela realidade objetiva, se for sua intenção, ou de alterá-la, caso a seja também. Esta ferramenta poderosa, que é o materialismo histórico dialético, nos serve para termos a capacidade superior, não só de ler a realidade concreta, mas também de coletar o máximo possível de elementos em nossa abstração da realidade. E juntamente com a intenção revolucionária, com a intenção revolucionária nos tornarmos o ser mais consciente daquele território, espaço e realidade. Assim atingimos um manuseio consciente dos fenômenos e, se bem utilizado, conseguimos lograr as mais grandiosas vitórias segundo a nossa intenção. Assim como se lê uma realidade objetiva, deve ser também a nossa forma de estudo. Quando analisamos esta reunião, por exemplo, também a transformamos em um estudo, por mais que nos pareça uma prática. Assim, o estudo se torna prática e a prática se torna estudo. Atingimos então a unidade fundamental da mediação entre teoria e prática. O militante, utilizando desta forma de abstração para desenvolver sua consciência, passa então a encarar toda a sua vivência e estudo de maneira laboratorial. Com isso, o convívio com os revisionistas, com os reacionários e os usuários do estilo clichê se torna tão importante quanto o convívio com os revolucionários. Olha que frase importante da gente ter. O convívio com revisionistas e com usuários do estilo clichê se torna... Ah, porra.
se torna tão... Esperar o ad aí. Para, para, para. Esperando o ad aqui dos camaradas do canal da Twitch. Chaos Magic, cafezinho? Você quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Acabou o ad. O Caos, eu acabei de almoçar. Tô esperando. Ah, acho que já dá pra pegar. Dá pra pegar o cafezinho. Daqui a pouco eu pego. Vou terminar esse capítulo aqui e já termino o livro. Aí eu pego o cafezinho. Vamos lá. Olha, quero frisar essa frase aqui. Com isso, convívio com os revisionistas, com os reacionários e os usuários do estilo clichê se torna tão importante quanto o convívio com os revolucionários. Isso aqui é uma afirmação muito forte, porque quando a gente lê mal e entende o que é esse estilo clichê, eu deixei no link aí para vocês, a gente vê os comportamentos dos revisionistas e analisa o que deles que é danoso, o que deles tá fazendo a organização não fluir corretamente. E com isso você aprende tanto a lidar com eles, quanto também a fazer autocrítica, né? Muito foda essa afirmação aqui. Você tem que saber como o seu adversário pensa, obviamente, sim. E, inclusive, o Chaos Médicos, pautando essa questão aí, o Sun Tzu, né, que fala muito disso, é... vou parafrasear porque eu não lembro corretamente. Sun Tzu dizia, né? Conheça a seu inimigo e tenha... Ah, tá. E ganhe 5 de 10 batalhas. Conheça você e a seu inimigo e não tema o resultado de 100 batalhas. E no final, ele diz: não conheça nem a você e nem a seu adversário e perca cada uma de suas batalhas. Então, Sun Tzu falava isso. Sei lá se é assim que escreve, mas a ideia é essa. Voltando aqui. A percepção de suas contradições, de seus desvios e de até mesmo sua atuação oportunista se tornam elementos de estudo de nossa ciência e com a intenção correta sobre esses indivíduos. Inclusive, eu quero fazer uma outra observação. Não necessariamente que você precisa ter um convívio com ele também, mas conhecer é bastante importante. Sim, você tem que conhecer, mas conviver no sentido de transformar a sua convivência numa prática laboratorial, científica, te traz um aporte melhor, sabe? Não tem mesmo a necessidade do convívio. Mas quando você convive, você consegue transformar a convivência num laboratório social. Que é o que é falado no livro anterior, inclusive. Casos como mulher, perks. Eita porra. Ó o misógino, ó o misógino. Inclusive, uma coisa que eu acho que falta em muitos camaradas da esquerda radical é se permitir ter convívio com revisionistas para que eles entendam como funciona o Estado burguês. Sabe, para mim parece que muitos marxistas-leninistas estão tão cheios de conhecimento marxista que parece que eles esquecem que, que o mundo é um pouco diferente do marxismo, sabe? Não é só o marxismo. Aqui ele prega o laboratório social justamente para a gente entender como o sistema está funcionando, sabe? Por isso que eu acho importante demais ter essa reflexão.
Olha, relaxando a taxa, seja bem-vindo. Dá um shout-out no você mesmo aí, você pode? Vou continuar a leitura aqui. A percepção de suas contradições. Ah, tá, aqui faz tempo. Oxi. A percepção de suas contradições, de seus desvios e até mesmo sua atuação oportunista se tornam elementos de estudo de nossa ciência e, com a intenção correta sobre esses indivíduos, ganhamos cada vez mais elementos para a formulação de nosso método organizacional e para a nossa estratégia de reeducação ou de supressão destes camaradas. Inclusive, é, exemplificando aqui, e a supressão desses camaradas, a gente tem feito um trabalho dentro do PT de suprimir vários camaradas de linha revisionista ou até esquerda liberal por aí, usando o marxismo-leninismo. O militante revolucionário, no uso da ciência marxista-leninista, utiliza a realidade objetiva como laboratório constante e tem postura de cientista em toda a relação com a mesma. Esta é a postura inicial de um militante genuinamente revolucionário. Compreende, estuda, analisa, desenvolve sobre a abstração, com a intenção revolucionária, a consciência que permitirá a nós o manuseio consciente das contradições na construção de nossa revolução. E aqui acabamos o capítulo e o nosso corte do dia. Muito obrigado por quem está aí acompanhando, tanto no chat da Twitch, quanto também no chat quanto quem for assistir no YouTube. Curte, comenta, compartilha, segue nós e é nóis. Valeu.